Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo. Aleluia. Conhece essa canção? Aleluia, Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Nós te agradecemos pela tua bênção, Senhor, pela oportunidade de estar diante de ti, Senhor, de estar diante do teu altar, de estar, Senhor, entregando o nosso coração, a nossa vida em plena adoração ao teu nome. Reconhecemos o Senhor como Deus da nossa vida. Reconhecemos o Senhor como o dono de todas as coisas. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor. O Senhor é o primeiro, verdadeiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, porque a tua presença é real, porque a tua presença é verdadeira, porque a tua presença é maravilhosa, Senhor. Sem ti nada somos, mas contigo somos mais que vencedores, filhos de Deus, herdeiros de toda herança espiritual em Cristo Jesus. Ó Deus, e temos o céu que nos aguarda. Oh, aleluia, como é bom te adorar, Senhor, como é bom te servir. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Cris, glória a Deus, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, amém. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Como é bom estar diante do Senhor. Como é bom. Oh, aleluia. Aleluia. Eu coloquei essa canção em inglês só pra gente fluir, sabe? Aleluia. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Que a bênção do Senhor venha sobre você. Oh, aleluia. Então, irmã Cris, a gente ia começar às 10, mas eu tô com um computador aqui que é bem lento, demorou muito para ele ligar, aí eu acabei atrasando um pouco, mas a programação é às 10, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Já vamos entrar na palavra nessa manhã. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém aí? Amém. Assim seja. Que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Manda, se você puder, pega esse aviãozinho aqui, envia para mais pessoas, para que outras pessoas também possam estar juntos conosco nessa live aqui nessa manhã. Tem a palavra de Deus para o seu coração que vai te abençoar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus queridos. Depois de ouvir uma canção dessa, quero, nesse momento, compartilhar uma palavra de Deus no seu coração. Compartilhar uma palavra de Deus para te abençoar nesse dia. Se Deus nos der graça, nós estaremos toda essa semana, às 10 da manhã, compartilhando uma palavra de Deus para te abençoar, para te enriquecer,
para te fortalecer no Senhor, para que você tenha uma semana de milagre, de vitória, de crescimento, de avanço na presença do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está na epístola de Tiago, capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículo de número 2 ao 6. A palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, tende grandes alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Deus, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Nosso desejo é ouvir a Tua voz através da mesma, que o Senhor fale a corações nessa manhã, abençoando vidas, Senhor. O meu desejo aqui é transbordar, Senhor, na vida de outras pessoas, para que vidas sejam abençoadas pelo poder do Teu nome. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Dá graças a Deus pela vida dos irmãos que estão chegando. Meu irmão Nilton também acabou de chegar aí. Irmã Cris. Irmã Adig. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você puder, pega esse aviãozinho aqui, ó, envia para mais pessoas, para que outras pessoas estejam aqui conosco nessa live, nessa manhã também, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, eu acabei de ler ele, está no livro de Tiago, na carta de Paulo a Tiago. Irmã Vânia Neves, glória a Deus, seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe, glória a Deus, a paz do Senhor, nessa manhã abençoada, glória a Deus. Compartilhe essa live para outras pessoas chegarem aqui conosco. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu tenho certeza que vai te abençoar. Nós lemos o texto de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2 ao 6. Tiago está falando sobre as tentações, sobre as coisas que nos sobrevêm, sobre as adversidades que enfrentamos na nossa vida, sobre as lutas que acontecem. E sabe, muitas vezes a gente se indaga ou faz essa pergunta para nós mesmos: meu Deus, por que eu estou passando por tanta coisa? Por que tudo isso está sobrevindo em minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? E hoje aqui eu quero te dar 3 respostas possíveis para que você entenda por que o mal muitas vezes vem sobre nós. Mas diante desse mal que vem sobre as nossas vidas, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer diante das lutas, diante dos problemas, diante das adversidades. Quero te dar uma receita de Deus diante da palavra, o que não fazer nas adversidades e o que fazer diante das adversidades. Os problemas da nossa vida, eles vêm por 3 meios. Por 3 caminhos esses problemas podem chegar na nossa vida. O primeiro entendimento que temos é que tudo acontece na nossa vida por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Adão pecou. Em Romanos nós lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituídos é separados, é tirado a autoridade, é como se tirasse a possibilidade de acessar tudo que o reino de Deus tem. Então você foi destituído, tirou o seu título, o pecado arrancou o nosso título, nos tirou do lugar da bênção. Adão estava no Éden, e no Éden, o Éden significa lugar de delícias. E quando Deus tira Adão do jardim do Éden, ele continua vivendo a sua vida, mas agora do suor do rosto ele comeria, agora ele sofreria o mal de morrer, porque ele estava agora debaixo da lei do pecado, e por causa disso ele sofreria toda a consequência que o pecado traz. O pecado traz malefício, o pecado traz morte,
O pecado traz a inveja, traz a ira, traz a contenda. Então tudo isso que muitas vezes acontece na nossa vida é fruto do pecado original. Então, quando o homem pecou, ele deu legalidade para que todo esse mal que o pecado traz entrasse no mundo. Logo, em algum momento da sua vida, você vai ser bombardeado, você vai ser atacado, você vai passar por problemas por causa do pecado que está no mundo. É por causa do pecado que está no mundo que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, né? Tantas tragédias, tantas coisas que nós não desejamos para ninguém acontecer. O segundo aspecto que traz problemas sobre a nossa vida é o que está em Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, melhor dizendo, versículo 18, é o problema da semeadura. Isso aqui a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz tudo, e eu quero ler esse texto para você, para a gente compreender profundamente o que Paulo está falando aos irmãos que estão na igreja da Galácia, né? Os irmãos que estão ali servindo ao Senhor. Olha o que Paulo diz, capítulo 6, versículo de número 7. Melhor dizendo, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Versículo 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Isso é um princípio bíblico que não muda, mesmo que eu sirva a Deus. Tudo que eu planto, eu vou colher. Só que muitas pessoas não percebem isso na vida. Elas dizem, eu aceitei a Jesus, e por que ainda estou passando por problemas? É porque em algum período da sua vida você plantou muita coisa que você está colhendo hoje. Que você está colhendo. Isso não é maldição, tá? Isso é fruto daquilo que se planta. Quando a gente planta desobediência e a gente quer colher obediência, naturalmente isso não vai acontecer. Eu planto abacate e quero colher milho. Isso não existe. O que eu plantar é o que eu vou colher. Isso é um princípio bíblico. Quem planta ódio, quem planta ira, quem planta contenda, quem planta calúnia, quem planta coisas desse gênero, lá na frente você vai se deparar com tudo isso acontecendo na sua vida. Mas mesmo que eu aceitei a Jesus, esse problema está vindo sobre a minha vida. Por quê? Porque em algum momento você plantou aquilo. Agora, a partir do momento que você aceitou Jesus, você deixou de lado aquela semeadura e passou a plantar coisas boas. Amor, compreensão, sabedoria, orações, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, em algum momento da sua vida, aquela colheita vai acabar do que você plantou lá atrás e você vai começar a colher frutos de uma nova vida em Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está plantando. Já diz um ditado que eu gosto: se você não gosta do que está colhendo, mude o que você está plantando. Porque se eu quero uma vida diferente, eu preciso plantar coisas diferentes, eu preciso agir diferente, eu preciso fazer coisas que geram mudanças na minha vida. Não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Eu preciso cuidar e me preocupar sim com aquilo que eu estou plantando. Existem pessoas que rejeitam a todo mundo. Em algum momento da vida ela quer a atenção de todos, mas ela se esquece que rejeitou, abandonou, então em algum momento ela vai acabar colhendo aquilo. Então o mal vem sobre nós por causa do pecado original, por causa da lei da semeadura, e em muitos momentos, quando a Bíblia diz, lá em Hebreus, em João, melhor dizendo, capítulo de número 10, versículo de número 10, Efésios capítulo 6, versículo 11, eu anotei alguns versículos aqui para você entender, é que nós sofremos ataques constantes do inimigo. Então o mal pode chegar até a nossa vida por causa dos ataques do inimigo. Aí a Bíblia diz em João capítulo 10 e Efésios capítulo 6, versículo 11, principalmente em Efésios 6, que nós precisamos tomar a armadura de Deus
para lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Ele prepara planos, ele é maquiavélico, ele prepara estratégias para tentar nos destruir, nos atingir com setas, com sugestões, com palavras, com enfermidades, com coisas que tragam prejuízo à nossa vida. E nós precisamos estar atentos, estar vigilantes, estar, ornamentados com a armadura de Deus para lutarmos contra esses problemas. Então o mal vem sobre a nossa vida desses três níveis: o pecado original, a lei da semeadura e os ataques do inimigo. E entendendo que o mal vem sobre a nossa vida, e todos vamos passar por problemas, todos vamos passar por decepções, todos vamos passar por adversidades na vida, isso faz parte da vida. Aquele louvor que diz, agora é só vitória, agora é só vitória, a letra é bonita, mas isso não é uma verdade. Você passa por lutas todos os dias, você enfrenta adversidades todos os dias, você passa por desertos constantemente. A vida é picos e vales. Um dia você está na montanha, outro dia você está lá no vale, faz parte da vida. Até a batida do coração, quando você vê naquele aparelho lá, é ele dando picos. Se ficar em linha reta, meu filho, é sinal que você já morreu. Você não está vivo. Então, na vida, para que você esteja vivo, exatamente daquela forma. Então, a gente precisa entender que os problemas virão. É uma realidade. Não é justo pregar que você vai viver uma vida triunfante o tempo inteiro. Se Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ter angústias, no mundo vocês vão passar por adversidades, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O bom ânimo é apesar das lutas, eu estou alegre em Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu quero falar sobre quatro atitudes que você não deve ter quando você estiver passando por problemas. 4 atitudes que você não deve ter. Se você puder agora, envia essa live para mais gente, compartilha esse texto aqui, compartilha essa live. Deus tem uma palavra no seu coração. 4 atitudes que você não pode ter diante das adversidades. A primeira atitude está aqui, em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A primeira atitude que você não deve ter diante do problema é a incredulidade. Isso aqui destrói a vida de muita gente. A primeira situação que ele passa, pronto, ele desacredita. Ele se torna incrédulo da possibilidade de Deus fazer alguma coisa na vida dele, de Deus realizar alguma promessa na vida dele. Deus está dizendo, não seja incrédulo. Não pense tal homem, versículo 7 de Tiago 1, que receberá do Senhor alguma coisa. A incredulidade rouba a bênção de Deus na sua vida. A incredulidade rouba o acesso ao milagre de Deus na sua vida. Então, a primeira atitude que você não deve ter diante dos problemas é a incredulidade. Em segundo lugar, ainda Tiago, versículo de número 8, o homem de ânimo dobro é inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos ter a atitude da insegurança. Sabe, uma pessoa que vive com ânimo dobre, uma pessoa que vive pensando 2 coisas ao mesmo tempo, ela nunca realiza nada, ela nunca chega a lugar nenhum, ela sempre fica na dúvida, ela sempre fica na insegurança. O que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Isso torna ela dependente da opinião de um monte de pessoa, de ouvir qualquer pessoa, de ouvir qualquer um. Hoje tem gente que procura opinião no YouTube para decidir coisas na vida dela. E o que isso traz? Não traz resultado algum, porque ela continua com insegurança, continua sem fé, continua sem atitude e ela não chega a lugar nenhum, porque a insegurança te coloca numa bifurcação, numa encruzilhada e você fica, não sei se eu vou para a direita, não sei se eu vou para a esquerda e agora o que eu faço? E você fica paralisado, porque a insegurança te paralisa. Então você não pode ter atitude de incredulidade,
Você não pode ter atitude de insegurança e muito menos, o terceiro ponto é murmuração. Olha o que a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Lê esse texto aqui junto comigo. Capítulo 10, versículo de número 10. A Bíblia diz assim, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sabe, Paulo está dando o exemplo do povo de Israel quando passou pelo deserto, quando eles murmuraram. Quem murmura dá uma reclamação descabida de Deus. Quem murmura está dizendo que Deus é impossibilitado de fazer alguma coisa, que Deus está impossibilitado de realizar algum milagre, que Deus está impossibilitado de fazer. É como se você dissesse, Deus, o Senhor é incapaz de mudar a minha história, o Senhor é incapaz de mudar o quadro da minha vida, o Senhor não tem poder suficiente para fazer o que eu preciso. A murmuração é uma reclamação contra Deus, é uma reclamação dizendo que Deus é incapaz de fazer o que Ele pode e tem poder para fazer. E na verdade a gente não reconhece, não entende que ao invés de murmurar, a gente deve adorar, a gente deve agradecer, a gente deve celebrar. Nós precisamos aprender, ao invés de murmurar, aprender a ser grato pelo que temos e agradecer pelo que Deus já está fazendo à nossa frente, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e Ele não será, Ele é o mesmo amanhã. E se Ele é o mesmo amanhã, o que Ele preparou para a sua vida hoje, Ele está preparando algo maior para a sua vida amanhã. Então, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer que a sua vida não presta, pare de dizer que a sua vida não tem valor, não tem sentido, que esse emprego não presta, sabe, que a tua casa é maldita, que o seu casamento é algo ruim, que os seus filhos é coisas ruins. Não, agradeça a Deus, pare de reclamar, agradeça, comece a agradecer pelo milagre de ver o teu marido transformado, de ver o emprego sendo, Deus abrindo outras portas, de ver a casa reformada, de ver a vida transformada. É a forma como a gente enxerga as coisas que fazem as coisas acontecer. Para de reclamar e começa a agradecer, começa a profetizar o que Deus vai fazer na sua vida. Então, não tenha incredulidade no seu coração, não seja inseguro, pare de murmurar. E outro detalhe, o quarto ponto, não seja impaciente. Não seja impaciente. Eu amei esse versículo quando eu vi ele em Provérbios capítulo 14. Olha só, glória a Deus. Provérbios 14, versículo de número 29. Olha o que a Bíblia diz. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Quantas pessoas você conhece que, por causa da impaciência, perderam completamente o equilíbrio? Por causa da impaciência, perderam o time, o tempo da bênção de Deus. Deus não dá a bênção adiantada nem atrasada, Ele dá no tempo certo. A bênção do Senhor não acrescenta dores, pelo contrário, traz alegria. Então, a impaciência é a vontade de acelerar as coisas, de acelerar o processo, de adiantar o que Deus está dizendo. Não, vai acontecer no meu tempo. Você vive no Cronos, eu opero no Kairos. E no Kairos de Deus, Ele sabe o time, o tempo exato de estabelecer as coisas. Então, não seja impaciente. Aprenda a ter paciência e esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Então, as 4 coisas que você não deve fazer no dia da adversidade é não ser incrédulo. Acredite em Deus. É não ser inseguro, não murmurar e não ser impaciente. Não seja impaciente. Aprenda a esperar em Deus.
E quais são as coisas que eu preciso fazer no dia da adversidade? Porque tomar atitudes boas nos dias bons é fácil. Nós precisamos aprender a ter a sabedoria de Deus em dias difíceis. E o que eu preciso fazer nos dias difíceis? Em primeiro lugar, Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentar de várias tribulações ou tentações. A primeira atitude que você deve ter no dia da adversidade é alegria. Pastor, mas como é que fica alegre num dia mau? Eu vou ficar alegre pela desgraça que está acontecendo na minha vida? Não, você não vai ficar alegre pelo que está acontecendo. Você vai ficar alegre apesar de. Porque a alegria de Deus na nossa vida, a alegria que nós temos em Deus, é olhar para a circunstância e dizer, mesmo estando difícil, eu creio num Deus que muda as circunstâncias. Mesmo não estando fácil, eu creio num Deus que muda sentenças. Mesmo não vendo portas abertas, eu creio que Ele tem a chave de Davi, Ele abre, ninguém fecha. Mesmo que eu não veja, eu estou alegre porque eu sei que o meu Deus fará milagres acontecer na minha história. É ficar alegre, é ter alegria. Sabe, Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Tem a alegria de Deus na sua vida sempre. Sempre, sempre seja alguém alegre, apesar das circunstâncias, porque a sua alegria vai operar, vai fazer com que Deus se manifeste na sua história, vai fazer com que Deus se manifeste no seu percurso, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos. Então seja uma pessoa alegre, tenha a atitude de ter alegria. Segundo ponto, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Seja alguém de fé sempre. Nós precisamos aprender a ter fé sempre. A segunda atitude é ter fé. Sem fé, diz Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador. Sabe o que é galardoador? É abençoador, pagador, aquele que tem prazer em dar. Deus é abençoador, Deus tem prazer em te abençoar, meu querido, mas você precisa usar a ferramenta, a moeda da fé. No dia da adversidade, tenha fé. No dia que você não vê saída, tenha fé. No dia que as coisas estiverem difíceis, tenha fé, porque pela fé nós vemos o que ainda não existe, enxergamos o amanhã sem que ele exista, numa perspectiva positiva de que Deus está fazendo maravilhas. Isso é fé, é enxergar o invisível e crer que aquilo que é invisível vai se tornar real, porque o mundo invisível é mais real do que o mundo real que você vive hoje. A Bíblia diz em Hebreus: pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aquilo que é invisível criou aquilo que é visível. Então pela fé enxergamos, pela fé alcançamos, pela fé tomamos posse, pela fé acessamos o que Deus tem para nós. Então em dias de adversidades, tenha fé. Em dias de adversidade, ponto 3, tenha perseverança. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que seja perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A perseverança vai sempre te colocar em lugares que poucos têm acesso. A perseverança, vou dizer mais uma vez, vai te colocar em lugares aonde poucos têm acesso. Então, quem é perseverante chega a lugares altos. Quem é perseverante chega a lugares que poucos chegam. Quantos concursos a gente conhece no Brasil que eram pouquíssimas vagas? É a perseverança de alguém que durante meses, anos, estudou, se dedicou, deixou de ir para outros lugares, deixou de curtir a vida como muitos curtem e hoje tem o salário, tem a vida, tem um emprego que muita gente sonha, mas muita gente só sonha.
mas não tem a perseverança de permanecer fazendo o que é necessário para alcançar o sonho, de permanecer fazendo o que é necessário para alcançar os objetivos. Então, seja alguém perseverante, seja alguém que persevera. E quarto lugar, a atitude que você precisa ter em dias difíceis é sabedoria. Sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? Sabedoria é pensar como Deus pensa, é fazer como Deus faz, porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é sábio, tudo que Deus faz é maravilhoso. Quando a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Salomão tinha sabedoria, isso fez ele governar durante muitos anos, 40 anos. Salomão governou a nação de Israel com paz, com equilíbrio, com riqueza, com prosperidade. Tudo era tranquilo. A sabedoria traz paz. Muita gente está desesperada, mas quem tem sabedoria está firmado em Deus. Ele depende de Deus, ele tem equilíbrio, ele tem paz, ele tem entendimento, ele sabe resolver problemas difíceis, ele sabe acessar lugares onde muitas pessoas não sabem, porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros, o sábio só observa e ele não cai no buraco que o inteligente caiu e por força própria precisou sair. O sábio tem a direção de Deus, tem o fluir de Deus na vida dele. Então, esses 4 pontos precisam ser fixos na sua vida em dias de adversidades. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que tenha fé, seja uma pessoa perseverante e seja uma pessoa sábia. Isso vai fazer você vencer e chegar a lugares maiores e mais altos. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que essa palavra te enriqueça e te faça viver promessas, desfrutar de propósitos, alcançar coisas grandes no Senhor, porque em Deus nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essa palavra devocional, por essa palavra de ânimo, de fortalecimento, de sabedoria, de compreensão, Senhor. Que os teus filhos sejam enriquecidos pela verdade, cheios da tua graça, abençoados por ti, Senhor, e que a tua bênção alcance o lar, a família, o esposo, os filhos, a esposa, Senhor. Ó Deus, o trabalho, o emprego, os negócios, todas as áreas da vida dos teus filhos sejam ricamente abençoadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas está chorando aqui, glória a Deus. E a gente está encerrando essa live. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela vida da irmã Vânia. Deus abençoe. Saudade, irmã Vânia. Meu irmão Nilton. A irmã Ana Pimentel, lá da DIG. Deus abençoe. Irmã Cris, lá de Brasília. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória. É a minha oração sobre a sua vida. Se Deus quiser, amanhã, às 10 da manhã, nós estaremos juntos novamente. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.